Shalom a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Segredos do Culto da Torá. Vamos dar continuidade ao estudo do Midrash em Yaakov. Esse vai ser o vídeo 5, na parte 5 do Tratado de Brahot. E no vídeo 4 falamos sobre sobre os anjos, né? Que os comentaristas pegaram um exemplo do Abraita, explicando que os anjos, quando Deus manda eles para alguma missão, os impulsos que eles dão aqui pelo universo, tá? Bom, agora estamos com o mouse aqui, bonitinho, porque estava perdendo direto onde onde tinha parado aqui quando dava os exemplos, então vamos deixar um pouco mais profissional a coisa. Perfeito. Então o vídeo 5 começa... Rab Levi Berrama... antes, deixa eu dar uma pausa aqui, que eu acabei esquecendo de falar no outro vídeo. Como eu havia dito, que esse canal tem como objetivo criar méritos para os soldados de Israel e também para os civis que acabam morrendo inocentemente, tanto da parte de Israel, judeus, né, e também para os palestinos também que estão ali em Gaza, que acabam sofrendo nas mãos daquele grupo terrorista, que eu vou nem falar o nome aqui para não dar ibope para eles, tá? Então tem esse mérito, esse canal, tá bom? Então voltando aqui, Rab Levi Berrama, em nome de Simão ben Laquish, disse: em todos os momentos, deixe o homem despertar sua boa inclinação contra a má inclinação. Tá? Pois é dito, trema e não peque. Se ele vencer a inclinação do mal, está bem. Mas se não fizer, então ele deve estudar a Torá, pois lemos aqui: comungue com seu coração. Tá? Um trecho da Torá que fala isso aqui. Continuando aqui. Se isso desaparecer, então está tudo bem. Mas se não, ele deve então ler o Shema, pois está dito em sua cama. Tá, então assim, o que estão comentando aqui? Então a pessoa, para vencer a sua má inclinação, né, Hashem, ele deu alguns artifícios para a pessoa, algumas ajudas, né? Uma você ler a Torá, estudá-la, né? Aí essa má inclinação você não vai sumir, ela vai diminuir. E é gradativo, né? Tem pessoas que conseguem extirpá-la, ou então outros acaba assim, diminui essa intensidade, certo? E se caso contrário ainda persistir, está falando que é o Shema. E vai explicar que a recitação do Shema, o que ela tem de tão especial assim. Se ele a conquistar, então está tudo bem. Mas se não, ele deve lembrar-se do dia da morte, pois está escrito: e ainda, né, ainda seja, sei lá, para o fim, significa, né? Então aqui quer dizer o quê? Então assim, se você ainda mesmo assim, ainda estiver persistindo isso, né? Então se você pensar no dia do julgamento, por exemplo, poxa, o que eu vou apresentar no meu julgamento quando chegar aquele dia, né? Da minha partida desse mundo. Então assim, então tem algumas, como é que eu posso dizer? Alguns artifícios aqui para ocupar nossa mente, para ficar latente essa percepção, certo? Aí continua aqui, ó. Rabi Itzhak disse: quem lê o Shema quando está em sua cama é considerado protegido. Tá, por que aqui? O Shema, ele também é uma proteção noturna. Tem um amigo, né, que ele falou assim, que quando ele deixa de recitar o Shema da noite, né, a reza para dormir, né, que ele sempre tem pesadelos ruins. Então ele falou assim: olha, não sei, mas se eu não recito o Shema da noite, eu tenho sonhos muito ruins. Tá, então é uma proteção noturna. Por quê? Porque no sono nós somos atormentados por demônios, sabe? Então se a pessoa não tiver uma proteção, então a tormenta pode ser maior, tá? Continuando aqui, então aqui,
voltando um pouquinho aqui para não perder o entendimento. Quem leu Shema quando está em sua cama é considerado protegido, como se estivesse segurando uma espada de 2 gumes na mão. Pois está escrito em Salmos 149, versículo 6. Os louvores exaltados, né, que são de Deus, quer dizer aqui, estão em suas bocas e a espada de 2 gumes em suas mãos. Como ele infere isso? Pergunta aqui o nosso amigo, né? Mars Ultra responde aqui, e de acordo com os outros, né, com os outros sábios que estão nesses comentários, né? Rav Ashi disse, desde o início dessa passagem, no versículo 5, que os piedosos se alegrem na glória, que eles cantem em voz alta em suas camas. Está escrito depois deste, o exaltado louvor a Deus está em suas bocas e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Além disso, disse Rav Yitzhak, quem leu Shema em sua cama antes de dormir, né, repetindo aqui, causará a partida de todos os espíritos malignos, pois está escrito em Jó, capítulo 5, versículo 7. Tá explicando isso aqui. Aí fala assim, aí vem a pergunta, causará a partida de todos os espíritos malignos, né? O que o judaísmo fala sobre isso? Quando a pessoa dorme, sabe assim, ela entra num estado de semi-morte. Seria o quê? Uns 60 avos, pega a alma dela, não dá para mensurar aqui, mas a explicação seria essa, né? Porque a alma, como ela é etérea, não tem peso, tamanho, sabe? É uma coisa, não tem nada a ver com o nosso mundo. Então é o seguinte, então uns 60 avos, tipo né? Uma fração de 1 de 60 da alma, ela sai do corpo, ela vai se encontrar com o Hashem nos mundos espirituais, aí ela vai receber alguma explicação, alguma chamada de atenção pelo que ela fez, algum afago, sabe? Vai se encontrar com o pai. Por quê? Isso aqui seria para seria uma forma, seria o combustível para ela continuar viva ainda, sabe? A conexão que essa alma tem com o nosso Deus. Só que assim, você fala, mas por que apenas uns 60 avos dela? Tá? É porque é o seguinte, porque o resto da alma ela fica para o corpo não morrer. Então fica o quê? Fica para funcionar o batimento cardíaco, a circulação de sangue, o rim, os pulmões. Então o resto da alma que fica é para manter o corpo vivo. Só que como está no estado meio morte, assim, espíritos imundos, eles vêm aqui aproveitar isso aí. Então, assim, por quê? Como somos filhos do Todo-Poderoso, então temos um pouquinho da centelha divina, né, uma faísca, uma fagulha dela, né? Então, assim, esses espíritos, eles precisam se alimentar e vêm querer, assim, aproveitar um pouco que, assim, dessa centelha que tem no corpo humano. Tá? Então, por isso que quando nós acordamos, fazemos a ablução, Netilat Yadayim, lavamos as mãos, tá? Assim, porque quando despertamos, fica um pouco dessa energia demoníaca e fica onde? Fica nas pontas, fica nas mãos, principalmente nas pontas dos dedos. Então, por isso fazemos a ablução 3 vezes em cada lado, tá? Assim, nas mãos, 3 na direita, aqui meu vídeo aqui é a direita, e 3 na esquerda, tá? Então, a explicação disso aqui, certo? Aí assim, tem até uma história aqui, o Talmud conta, aqui, eu não sei se vai, eu vou até adiantar aqui, talvez vamos repetir isso aqui mais à frente, tá? Vai ser falado aqui, mas vou falar, mas eu vou adiantar agora um pouco. Fala assim que tem um debate dos sábios falando sobre isso, aí perguntaram assim, poxa, mas assim, como é que eu sei que tem demônios que ficam rodeando o meu corpo? Aí os sábios fizeram assim, fala o seguinte, você pega, debate entre eles, porque um fez a pergunta, né? Você pega cinza e espalha pela cama, né? Antes de você dormir. Quando você levantar, fica observando se você vê umas patinhas de galinha. Aí alguns demônios têm essa pata, nós não vemos ele.
tá? Mas só que isso aqui, por algum motivo, a cinza acaba denunciando ele, tá? Então, fala assim, então observa lá se tiver algumas patas de galinha. Então sabe que demônios estão circulando ali. Só que pra frente, outros sábios comentaram, falam assim, olha, os demônios não são imbecis. Eles sabem, assim, eles aprenderam a não deixar rastro para os humanos. Então é o seguinte, alguns estão usando como se fosse uma meia, aí não dá para ver os pés deles. Então assim, o comentário é esse, sabe? Então assim, muitos não acham, mas dentro do judaísmo fala muito sobre demônio. Então existem tratados explicando demônios, tem demônios, né, espirituais, são espíritos, tem outros que assim tem essa forma humana, são eternos assim, né, não tem uma longevidade como se fosse de um anjo, tá desde o começo do mundo. Tem outros que morrem, igual que tem nos filmes. Eles se reproduzem. Às vezes você anda pela rua, vê um demônio aí e não sabe, acha que é um ser humano. Sabe? Então, eles têm essa particularidade. Então, existem 3 tipos de demônios. Tá? Então, continuando aqui. Nós paramos aqui. Aí tá falando aqui. E os filhos do fogo fogem. Não são os demônios, então. Malignos. Por uf, que significa fuga, não se entende nada além da Torá, como é dito. Provérbios 23, 5. Quando você apenas deixa os seus olhos voarem sobre ela, isto é, se você aprende a Torá superficialmente, sabe, como fosse uma leitura simples, ela não existe mais. Tá? Então, então ele vai comparar aqui você estudar ela, ler ela com vontade, não por obrigação, mas sabe, com amor. E Ereshef, que significa fogo, não significa nada além de espíritos malignos, como é dito. Então, assim, então tem uma figura de linguagem aqui que estão explicando. Como é dito em Deuteronômio 32, 24: devorado com calor ardente e com doença amarga e mortal. Tá? Então a explicação é essa. Deixa eu só ajeitar aqui. Vou colocar no modo avião aqui. Esqueci de pôr no modo avião, pode ser que alguém liga. Alguma notificação. Além disso, disse Rabi Levi Ben Rama, em nome de Ereish Lakish. O que significa a passagem, né, de Êxodo 24:12? Eu te darei as tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos, que escrevi para ensiná-los. Tá? Então, assim, então eles vão derivar isso aqui, o significado profundo disso. Não é só apenas uma mera citação, tem muito mais coisas envolvidas aqui. As tábuas de pedra referem-se aos 10 mandamentos. Tá? A Torá refere-se à Bíblia. Os mandamentos referem-se à Mishnah, que eu escrevi. Continue. Que eu escrevi refere-se aos profetas e escribas, que vão ensiná-los. Não, desculpa. Então aqui. Que escrevi refere-se aos profetas e escribas. Aqui, ensiná-los refere-se a Guemará. E de onde inferimos isso? Tudo isso foi dado a Moisés no Monte Sinai. Então, como eu havia dito nos primeiros vídeos, né, a explicação de cada um, o que Moisés foi fazer, né, nos 3 dias e 3 noites no Monte Sinai. Tudo bem? Então aqui fica a explicação. Aqui fica a aula 5 do Tratado de Brahot. E vamos ter muito mais ainda, né? É um estudo bem longo. Qualquer dúvida, pergunta, pode deixar nos comentários. Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou também, pode deixar seu dislike, não tem problema. Qualquer coisa, perguntas, dúvidas, deixe nos comentários. Shalom a todos. Nos vemos no vídeo 6.